Vamos conversar agora aqui com o Francisco Diá, que volta aqui a Campina Grande, é o novo velho técnico do Campinense Clube, já conhecido do futebol aqui, não só de Campina, como do nosso estado e do Nordeste. Estava há pouco no Sampaio Corrêa e, embora a pergunta, acho que a resposta até já saiba, pelo menos por cima, mas Diá, o que é que lhe motivou a voltar ao Campinense Clube? Boa noite. Boa noite, Osvaldo. Na verdade, depois da saída do Sampaio, tivemos algumas propostas, até depois mesmo do acesso, mas eu, como tenho uma identificação muito grande com a torcida do Campinense, tenho um apreço grande pelo pessoal que faz o Campinense, pela diretoria, por ser perto de Natal, né? Minha mãe não estava boa de saúde e a gente tem sempre acompanhado ali, né? E realmente isso aí motivou um pouco, né? A vinda, né? A gente fez aqui um bom trabalho. O Campinense é uma equipe grande, até mesmo depois que eu assinei o contrato com o Campinense, eu recebi algumas propostas, mas eu já tinha acertado. E agora é mais um desafio na minha carreira. Espero realizar o mesmo trabalho que foi feito, né, em 2015, 2016. Um trabalho que foi com a ajuda de todos, né, parte da diretoria, nós fizemos um grande trabalho. Diá, na sua entrevista ontem, na coletiva, ao lado do William Simões, do presidente do Campinense Clube, você falava sobre a tentativa de não convencer, mas criar uma situação para que os jogadores que fossem contratados pudessem ter um contrato de 1 ano para trazer uma estabilidade e tudo mais. Só que o futebol brasileiro é baseado muito mais em instabilidades do que estabilidade. É um trabalho que você faz ao lado do William, que, acima de tudo, tem uma filosofia do clube ou é a que você traz para o clube? Eu acho que isso é importante porque logo após o término do Campeonato Paraibano, você vai ter uma Série D do Campeonato Brasileiro. Para você montar dentro da competição fica difícil. O planejamento que nós tínhamos lá no Sampaio, eu acho que esse planejamento deu certo. Nós mantivemos a equipe campeã do segundo turno de forma invicta, mantivemos a base, trazendo alguns reforços, aí conseguimos o objetivo que era o acesso. E aqui no Campinense eu acho que deveria ser assim, conversei com o William, ele acatou principalmente jogadores fundamentais, jogadores importantes, que é da nossa confiança, esses jogadores a preferência de 1 ano de contrato. O que é primordial para o início de trabalho visando, não, a gente chama aqui de segundo semestre, mas a Série D começa ali colada, em maio. Né? O que é primordial hoje, pensando, lógico, em Série D a ser feito que passa pelo Paraibano? Eu acho que o primeiro passo é um por cada etapa. O Paraibano é mais importante porque o Paraibano já dá uma vaga da Copa do Nordeste, né? Te garante a Série D do ano que vem. Né? Isso é muito importante. E dentro desse Paraibano você tem uma Copa do Brasil. Né? Não podemos pensar agora, é claro, em Série D, né? Até porque você tem aí em vista um Paraibano. E claro, se você fizer um bom campeonato, fizer um campeonato, conseguir o objetivo, que é o título, e mantiver uma base forte, você tem grande perspectiva de ter o acesso. Né? Foi assim como aconteceu agora com o nosso rival, com o 13, onde ele manteve uma base, Flávio reforçou com alguns jogadores e, consequentemente, teve esse acesso. Você falou em Copa do Nordeste, que é um dos xodós da torcida do Campinense. Felizmente ficou no caminho na pré-Copa, não terá a participação na fase de grupos, mas queria sua opinião, como já por ter vivido muito, não só no Campinense, mas ter vivido a Copa do Nordeste em outras equipes também. Como é que você vê essa mudança aí, dessa pré-Copa, a não mais visibilidade que se trazia através da Esporte Interativo? Você acha que pode sofrer um abalo muito grande já nesse próximo ano em que, pelo menos, cotas estão garantidas, fala-se em transmissão por parte de outra emissora? Como é que você vê o contexto dessa mudança drástica aí da Copa do Nordeste? Eu acredito que sim, vai ter uma perda grande, até porque eles deram esse pontapé inicial na transmissão, né, e com muito sucesso, e foi pego todo mundo de surpresa. A Copa do Nordeste que vinha fazendo sucesso, não só a nível do Nordeste, mas em todo o Brasil, né? Até dificulta em termos de contratação. O jogador, quando tem uma Copa do Nordeste com uma vitrine maior, você facilita até em termos de contratação. Então, eu acredito que seja uma perda muito grande. Espero que a próxima emissora que venha fechar o contrato tenha o mesmo sucesso que teve o Interativo Nordeste. Pois é, o próprio Rodrigão é fruto dessa visibilidade, né? Boa parte foi através da Copa do Nordeste. É verdade, não só o Rodrigão e tantos outros jogadores que saíram aqui, que se sacaram na Copa do Nordeste, eles tiveram essa Copa do Nordeste como trampolim para sair para os grandes clubes do futebol brasileiro. Diá, se fosse colocar na balança ali com não só 2 bandejas, mas
da motivação que às vezes você tem que levar ou que você sente de um jogador vir atuar no futebol paraibano. Você falou a visibilidade da Copa do Nordeste seria uma que esse ano, infelizmente, não teremos aqui em Campina Grande. Não, o Botafogo está classificado para a fase grupos. Mas até que ponto essa visibilidade, ela às vezes pode ser negociada em relação ao salário aumentar ou abaixar? Como é que você traça esse paralelo aí em relação... Copa do Brasil, às vezes, é só um jogo para a gente, infelizmente. Mas a Copa do Nordeste é que trazia isso aí e o Campeonato Paraibano não há transmissão. Coloca aí causa digamos, uma comparação sobre essa questão na hora de negociar e trazer alguém. O que é que pesa mais, menos? Pesa mais em termos de salário, porque não tem vitrine. A primeira coisa que o jogador pergunta é qual é o calendário, né? Se você tem uma Série B, se você tem um Campeonato do Nordeste, o que é que você tem, se tem uma C. Isso aí pesa muito. O América está sofrendo com isso. O América é um time de camisa, um time tradicional, e você vê que você vai ter que fazer aposta em jogadores desconhecidos, jogadores que você viu jogar, e jogadores desconhecidos, porque o jogador, como ele tem mercado, primeiro semestre você tem campeonato em todo o Brasil, isso aí dificulta bastante. Então a gente tem que ter a diretoria vai ter que ter muito jogo de cintura para tentar trazer grandes jogadores. Passamos alguns nomes já para o presidente, ele está fazendo alguns contatos, até porque, mesmo não conseguindo o objetivo de uma Série D, o Campinense fez uma boa Série D, né? Onde saiu na última partida, destacou alguns jogadores como o Bala, né? Está no São Bento, próprio Marcelinho Fortaleza, o Denilson no Atlético Goianiense, né? E automaticamente essa base vai ser um pouco quebrada, né? Mas o nosso pensamento é contar com alguns jogadores também que participaram dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Esse aqui foi um resumo do que eu fiz da pergunta aqui do Carlos Alberto, que fala sobre outras coisas, mas o pessoal querendo saber também do que foi dito por você na coletiva, em relação ao perfil desse elenco que está sendo montado já pelo Campinense Clube. Nunca vai ser muito também novo, nem nunca vai ser muito velho. Pelo menos o que sempre houve é buscar o equilíbrio. Mas se tivesse que caracterizar um pouco mais, qual seria a principal característica desse elenco que você pretende montar? Um elenco mais que quer aparecer, um elenco um pouco mais rodado, ou nunca dá para distinguir? Sempre tem que ser uma mistura. Nunca dá, até pelas contratações. Às vezes você está com os nomes aqui, você perde para outras equipes, né? Mas eu costumo ficar mesmo com essa primeira opção. Eu trabalho com jogadores jovens mesclados com alguns experientes para dar um equilíbrio total à equipe. Você tem que ter uma equipe equilibrada, né? Tem um ditado que se diz na gíria: time de menino ganha jogo e time de cobra criada ganha campeonato. Então a gente mescla um pouquinho e tem dado certo. Foi assim no Icasa, foi assim no Mojimirim, foi assim aqui no Campinense 2015, quando eu cheguei trazendo vários jogadores desconhecidos, né? Desconhecidos do futebol paraibano, mas que conhecido meu, né? E alguns jogadores que trabalharam conosco em algumas equipes, até mesmo do Sampaio, né? É claro que você concorrer com o Sampaio para estar numa Série B já dificulta mais um pouquinho. Mas quando eu cheguei no Sampaio, eu fiz uma admissão de quase 25 jogadores, né? 25 jogadores medalhões como Edgar, Pimentinha, Daniel Barros, que eram ídolos da equipe, mas ídolos que há muito tempo não conquistavam nada. A equipe passava por um momento difícil, que era a última colocada no campeonato estadual, com uma chance remotas de cair, uma chance muito grande de cair para a Série B do Campeonato Maranhense. E naquela forma, na mudança, nós conseguimos o segundo turno de forma invicta, ganhamos o título e, consequentemente, o acesso, né? Jogadores aqui do futebol cearense. Né? Então, a gente está com os contatos já adiantados com alguns jogadores e logo, logo vocês saberão alguns jogadores, algumas caras novas que vão pintar no Campinense. O Eduardo Barroso, aqui ele toca até num assunto semelhante ao que você tocou em relação a essa questão dos medalhões. Ele dizendo aqui, por exemplo, o Botafogo, o Marco Aurélio tem sido a referência, o jogador já rodado, um jogador mais experiente. O Marcelinho foi no 13 também. Né? Até que ponto você gosta de trabalhar com esses atletas ou vai depender muito do espírito, assim, do que você sente que o jogador tem a dar ainda ao clube? A questão da idade, da experiência, até que ponto isso conta, né? Até que ponto essa questão de ser medalhão, como se fala, que passa a ser até uma referência para a torcida, ele é importante ou não para você? Depende, né? Se for um bom profissional, ele é importante em qualquer aspecto, tanto que faz ser veterano como faz ser jogadores mais jovens. O importante é que você tenha uma equipe equilibrada, né? Uma equipe de jogadores rápidos, de força, de velocidade, né? E uma equipe consistente, uma equipe que você tenha o equilíbrio do grupo. A gestão é muito importante, você ter esse grupo na mão, independente de ser velho ou novo, né? Agora, muitas vezes, o pessoal compara uma Série D com uma Série D. Eu participei de duas ou três Série B, duas Série C, e a Série D já é totalmente diferente. Às vezes, talvez o jogador Marco Aurélio
está fazendo uma grande Série C ou B. Se fosse numa D... Mas talvez numa D já tenha dificuldade, sim, pega campo ruim, jogadores de muita velocidade, jogadores rápidos. Então, isso aí dificulta também um pouco, né? Mas a equipe do Campinense, que foi campeã em 2015, uma média de idade muito baixa. Luiz Fernando, eu acho que 21, Renatinho, que está no Botafogo, sim, Alvim, Felipe Alves. Então, jogadores jovens, né? Assim, nas equipes que eu trabalhei, mas sempre mesclando com jogadores, 5, 6 jogadores rodados. Naquela equipe também, a gente tinha, na equipe vice-campeã do Nordeste, a gente tinha um Sala experiente ali atrás, né? Já tinha um Negrete já rodado no meio campo, mesclando com alguns jovens. Apareceu o Rodrigão lá na frente. Eu não costumo colocar só garota, mas também não costumo colocar só jogadores mais veteranos. Diá, obrigado aqui pela participação, agradecer também ao Samir, o pessoal da assessoria de imprensa do Campinense, por viabilizar a vinda do Diá. E o espaço para você deixar a mensagem para o torcedor do Campinense Clube, né, que está nos assistindo aqui, que cria uma expectativa muito boa porque você criou, né, essa história dentro do clube e ele passa a ter em você uma referência, né? Eu digo sempre que heroísmo no futebol não existe. Não vai chegar uma pessoa e vai mudar toda uma situação. Mas o Campinense traz hoje uma estrutura, digamos, que você também participa dessa mudança, a questão de gramado e tudo mais. Há uma vontade no Campinense em mudar algumas coisas que, lógico, depende muito do que vai acontecer dentro de campo. E o torcedor tem uma parcela muito grande nesse crescimento, né, que o Campinense busca em 2019. O torcedor vai ser o papel fundamental. Ele vai ter que jogar conosco, vai ter que apoiar, né, não apoiar só a mim, apoiar também a diretoria, para nós fazermos um grande trabalho. Diretoria, torcida e comissão técnica unida, eu tenho certeza que os resultados vão acontecer. Espero que a torcida tenha um pouco de paciência, né, que vamos começar um trabalho, né, como iniciamos em 2015, e eu acredito que muita luta, muita garra e muita determinação não vai faltar da minha parte. Quero agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, estou sempre à disposição, participar de um programa de grande audiência, um programa que a gente sempre já tem vindo aqui, né, com perguntas inteligentes, e a gente fica sempre à sua disposição. Eu que agradeço, Diá. Então, boa sorte aí no trabalho que está apenas começando, mas pensando no ano de 2019, que tem Paraibano, Copa do Brasil e principalmente Série D do Brasileiro, que é tudo isso e muito mais que o Diá disse de dificuldades, o quanto antes, se começar o trabalho, com certeza melhor. Tá bom?